E aí pessoal, tudo bem? Olha só, você já se sentiu com aquele peso como se você fosse uma fraude, um impostor? Pois é, muita gente chama isso de síndrome do impostor. Eu já me senti assim. Hoje, muito menos, graças a Deus. Quer saber mais? Você vai ter que assistir o vídeo até o final. Nós vamos falar hoje sobre esse sentimento e como a gente resolve isso através do perdão, ou melhor, do auto-perdão. Quer saber mais? Fica até o final aí no vídeo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir aí, dar um joinha e compartilhar com outras pessoas também. Tá joia? Bora lá pro vídeo? Abraço, até lá! Joia! Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 do livro, que estamos quase terminando. Hoje, então, o nosso assunto é sobre Vamos lá, falar o título do capítulo aqui para ficar bem redondinho, bonitinho. E nós vamos comentar um pouco sobre o tema, sobre o assunto do livro. O tema do capítulo 11 é Arrancando as Raízes Negativas. No último encontro, que foi semana retrasada, nós falamos sobre a semente do problema, né? Que o Michael aqui chama de semente do problema. É um capítulo muito legal, o capítulo anterior, está aí no meu Instagram salvo, se você não assistiu, você pode assistir. Ele fala sobre como nós nomeamos os eventos que nos causam os problemas, os desconfortos e as dores emocionais que a gente tem, que nós chamamos de ECI, ECS e ECF, ou seja, o evento causador inicial, que 95% dos casos, ou 97% dos casos, está relacionado à nossa primeira infância. O ECS ou ECS, que são os eventos subsequentes, e o ECF, que é o evento causador final. Geralmente, o evento causador final a gente sabe qual é. Por quê? Porque é quando acontece uma coisa que a partir daquilo você adoece. Sabe aquela história que você teve uma decepção amorosa, ou que você foi traído por alguém, ou foi mandado embora do trabalho, alguma coisa desse tipo que te causa um impacto emocional muito grande e posteriormente a esse impacto emocional você adoece? Você fica com uma depressão, com um pânico, um estresse, uma amargura profunda, alguma coisa nesse sentido. E aí você consegue diagnosticar, você fala, foi depois que aconteceu tal coisa. Então, quando isso acontece, nós chamamos isso de evento causador final, ou ECF. Só que, quando a gente está falando final, significa que há outros eventos anteriores. Ou seja, não foi ali que começou. Ali é onde o seu copo d'água transbordou. Já existia ali um acúmulo de emoções negativas que fizeram com que você chegasse ao ponto de depois vir a ter um problema. Então, esse é o processo, é assim que funciona. E a primeira vez que acontece um evento que vai começar a acumular, está relacionado com a nossa criança. Com aquela criança que a gente já foi um dia e que a gente continua carregando aqui no nosso interior e que a gente precisa cuidar. Então, quando a gente adoece, quando a gente tem um problema, e aí você pode dar o nome que você quiser para essa enfermidade. Pode ser uma enfermidade emocional, um estresse, uma estafa, uma depressão, um pânico, enfim, seja lá o que for. Via de regra, isso acontece como uma forma da nossa mente nos proteger. É uma proteção do nosso subconsciente. Nós já falamos sobre isso na série, tá? Só estou rememorando aqui. Se você quiser mais detalhes, você pode ver aí os outros episódios, você vai ter eles com detalhes também. Mas que proteção é essa? É uma forma da nossa mente dizer assim pra gente, olha, dá uma olhada pra você porque tem coisa errada. Começa a se observar porque você está com um problema. Tem uma emoção aí não tratada que está te machucando. E aí a forma da nossa mente se comunicar conosco é trazendo à tona essa dor emocional para que a gente possa finalmente nos olhar. É como se o nosso corpo e a nossa mente estivesse o tempo todo dizendo para a gente assim, presta atenção, você não está bem, isso aí está te machucando, isso aí está fazendo você sofrer.
E aí você fica naquela assim, não, mas está tudo bem e tal. Veja, não é uma coisa consciente, mas vulgarmente falando é assim que acontece. Não, está tudo bem, está tudo bem. E não está tudo bem. Mas você está conseguindo lidar, você tem recurso, você tem energia, você tem força. Até que chega um ponto que você não tem mais energia. Quando isso acontece, então vem os sintomas aí de uma maneira mais profunda que fazem com que eu e você venhamos a sofrer. Faz sentido, gente? Tudo bem? Está claro até aqui? Se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode escrever aí que a gente vai interagindo e conversando. E se tiver tudo ok, dá um joinha, dá um ok, clica no coraçãozinho aí e a gente segue em frente. Tudo bem? Bom, enquanto isso, nós vamos então para o capítulo de número 11. Pessoal, vamos lá. Em hipnoterapia, e veja, isso não é exclusividade da hipnoterapia, tá? Toda boa terapia, e sim, há muitas boas opções de terapia. Eu costumo dizer que a melhor terapia é aquela que te ajuda e aquela que faz sentido para você. Aquela a qual você se identifica. Essa é a melhor terapia, ok? Eu, particularmente, por ser hipnoterapeuta, eu defendo a hipnoterapia, porque ela é rápida, ela é eficaz, ela vai diretamente na raiz do problema, ela vai na causa, ela ressignifica e ela traz uma melhora muito profunda e dinâmica. Por essa razão é que eu acabo sendo, vamos dizer assim, embaixador da hipnoterapia, né? Como hipnoterapeuta eu falo assim. Mas seja qual for a linha terapêutica, se você vai estar com um hipnoterapeuta ou se você vai buscar a terapia em uma outra linha, em uma outra abordagem, se vai ser rápida, se vai demorar, enfim, não importa qual seja a linha, mas uma boa terapia, e aí eu tenho que ser bem assertivo nisso, uma boa terapia é aquela que vai fazer com que você consiga se enxergar, se conhecer e conseguir, ao se enxergar e ao se conhecer, encontrar as demandas emocionais que estão fazendo com que você sofra. Esse é o primeiro ponto. Então, você se enxerga, você começa a se conhecer e, ao se conhecer, você acaba encontrando a razão pela qual você está sofrendo aquela demanda específica. Esse é o primeiro ponto. E qual é o segundo ponto? O segundo ponto é fazer o que você vai lidar com isso. Como é que você vai resolver essa questão? Essa terapia ela vai ser bem sucedida e efetiva se ela conseguir te ajudar, e veja, nenhuma terapia faz nada pela gente sozinha, é a gente que faz a terapia. Todo terapeuta ele é um condutor do processo, é a pessoa que domina uma metodologia, uma técnica, um conteúdo, para ajudar-nos a nos conduzir para que nós encontremos a nossa solução. Porque veja, se você tem alguma enfermidade emocional, seja ela qual for, o responsável pela sua enfermidade emocional é você. É cruel falar isso? Talvez, não sei se é. Eu não acho que seja cruel, mas é a forma mais honesta como eu consigo falar a respeito. Por quê? Porque é a sua interpretação emocional dos fatos. É a minha interpretação emocional dos fatos. Há agentes externos que são colaboradores disso? Claro que há. Se você foi machucado por alguém, se alguém te ofendeu, se alguém te machucou, se alguém fez uma maldade com você, essa pessoa ela tem responsabilidade. Sim. Mas somos nós que interpretamos. Somos nós que sentimos a dor. Então, está aqui com a gente. O que nós vamos fazer com isso? Então, o processo de cura, de transformação, de mudança, começa também conosco. Então, o processo terapêutico, seja ele qual for, ele vai nos direcionar para que, uma vez que nós encontremos a causa, ou que nós encontremos o motivo, a razão, seja lá o nome que você vai dar, nós tenhamos a capacidade ou as condições de ressignificar isso. E esse processo de ressignificar,
ele tem como objetivo, ou a forma de ressignificar, passa pelo perdão. Perdoar pessoas, perdoar situações e principalmente se perdoar. É o auto-perdão. Tá claro isso, gente? Então, assim, se você tem dificuldade com a palavra perdão, se você tem dificuldade em perdoar as pessoas que te fizeram mal, se você tem dificuldade em se perdoar, eu quero fazer um convite para você. Primeiro, para você não fechar o filtro nessa noite. Ou para quem estiver assistindo gravado aí no Instagram, no YouTube. Não feche o filtro. Assista essa live até o fim. Segura a onda aí, porque isso vai ser importante para a sua cura, para a sua transformação, para o seu processo de mudança. Você vai ser transformado se você entender isso e se você conseguir levar isso adiante. Veja, de todas as pessoas envolvidas no processo da nossa dor, das nossas queixas, das nossas questões, a pessoa mais importante nesse processo somos nós mesmos. Isso não é ser egoísta, isso não é ser bitolado, não é nada disso. A questão é que nós precisamos nos enxergar como a pessoa mais importante do mundo, em primeiro lugar. Por quê? Porque a partir do momento em que nós nos enxergamos, nos damos valor e nos cuidamos, nós temos então a capacidade de ajudar as pessoas que nós mais amamos. Então veja, eu tenho um amor profundo pelos meus filhos, por exemplo, que estava comentando aqui. Gente, eu sou capaz de dar vida pelos meus filhos, porque eu amo eles. É um amor incondicional. Mas a melhor maneira de eu poder cuidar deles e oferecer todo o melhor que eu posso oferecer para eles é estando bem, saudável, com a vida em ordem. Então, se por exemplo, eu estou emocionalmente bem, a minha relação com eles vai ser melhor, porque eu não vou ter ruído na relação, ou eu vou minimizar os ruídos, vamos dizer assim. Se eu estiver bem financeiramente, eu tenho condição de oferecer situações melhores para eles, uma boa escola, uma boa alimentação, um bom conforto, etc, etc. E por aí vai. Então, eu quero que vocês entendam isso. Quando a gente fala que a pessoa mais importante da nossa vida, em primeiro lugar, somos nós, é para que nós possamos, ao estarmos bem, poder oferecer o melhor para as pessoas que são importantes para nós. Então, a minha esposa é importante para mim, eu quero dar o melhor para ela. Os meus filhos são importantes para mim, eu quero dar o melhor para eles. A minha mãe, os meus irmãos são importantes para mim, então eu tenho que estar bem. Se eu estiver mal, a minha mãe agora está aqui em casa hoje, gente, estou com visita, estou feliz da vida. Mas ela mora a quase 600 quilômetros de distância, né? Mora no interior paulista, mora lá em Prudente. Então, se ela está lá em Prudente pensando que eu estou doente aqui, que eu estou mal, ela não dorme à noite, ela é mãe. Ela vai ficar preocupada. Então, a melhor maneira de eu poder ajudar minha mãe nesse sentido é me colocar bem. Se eu estou bem, se a minha vida está em ordem, ela não tem por que se preocupar. Tá claro isso, gente? Então, nós precisamos nos cuidar. Agora, se nós entendemos que nós estamos bem e precisamos estar bem, a primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado, então, com relação a essa questão da culpa e do perdão, é observar o quanto de culpa nós atribuímos a nós mesmos. Por quê? Porque, veja, em nível subconsciente, nós já falamos muito sobre esse tema, esse assunto ao longo da série. Em nível subconsciente, o que acontece? Todos nós, ao longo da vida, vamos acumulando milhares, incontáveis situações que, em certa medida, nos geram alguma frustração. Não é assim? Desde pequenos, desde a primeira infância, desde quando a gente era bebê, a gente teve que aprender a lidar com frustração. Então, você chora, a comida nem sempre chega na hora, você não vai mamar na hora que você quer. Às vezes sim, né? Mas nem sempre. Você vai levar tombo,
você vai se ralar, as pessoas não vão suprir todas as suas expectativas, você sofre bullying na escola, você não vai ganhar todos os presentes que você quer, o seu time de futebol não vai ser campeão todo ano, aquela menina, aquele rapaz que você paquerou em algum momento não te correspondeu às expectativas. Gente, a vida é assim. Você vai montar um negócio, o negócio talvez não vai ser bem sucedido, você vai entrar numa empresa achando que vai fazer carreira e não deu certo. Nós temos frustração, frustração faz parte da vida. Isso não é um problema e, na verdade, isso até nos ajuda. Veja que as frustrações e as dificuldades da vida, elas também são um combustível para a gente crescer. Você só é o que você é, você, em certa medida, só alcançou o que alcançou, porque você teve resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de lidar com situações adversas, superar e crescer. Se tudo dá certo pra gente, a gente não tem nenhuma dificuldade, a gente fica mole. Então, para que eu seja duro na queda, para que eu aguente o tranco, para que eu seja firme nas coisas que eu preciso ser, eu tenho que lidar com dificuldade, com frustração, com adversidade. Então isso não é um problema. Agora, nós precisamos reconhecer, a Marta está comentando aqui, que veio uma chuva, a chuva de São Paulo foi para Prudente. Pois é, olha, deve ter chegado rápido, viu, Marta? Porque pelo vento que estava aqui, chegou em alta velocidade para o interior, viu? Porque, olha, foi assustador o negócio aqui. Mas que bom, né? Minha mãe pegou o voo, saiu de Prudente hoje cedo, minha mãe e meu irmão, pegaram o voo de madrugada para cá, aqui para São Paulo, e falaram que estava um calor de rachar aí. Como é típico de Prudente, né? Então, gente, veja que, olha só, não é problema a gente ter frustração, lidar com essas coisas, isso é normal, né? Na vida a gente vai ter problema, né? Jesus dizia isso, né? Você vai encontrar lá no Novo Testamento, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é uma palavra profética para você aqui, não só como terapeuta, mas como pastor também, tá bom? Para você guardar no seu coração, se você quiser, se fizer sentido para você. Mas veja só, o problema é quando essas frustrações, essas questões, elas chegam num nível de intensidade muito maior. Quando algo não bem resolvido começa a surgir e começa a atrapalhar a nossa vida. E aí o que acontece? O nosso subconsciente começa a remoer, começa a impactar-nos de tal maneira que a gente começa a viver de acordo com aquela dor. Aquilo começa a nos machucar profundamente. Quando isso acontece, a gente começa a adoecer. Seja qual for a tua vivência, quais sejam as tuas questões, o processo ele é muito parecido com todas as pessoas. Você tem uma questão não resolvida, uma dor emocional, e aí você vai acumulando essa dor e você vai vivendo e repetindo essa dor ela vai dormir com você, vai acordar com você. Chega um ponto que você não aguenta mais. Fica com depressão, fica com estresse, fica com pânico, começa a reviver aquilo. Talvez você não reviva a cena, mas você vai reviver a dor emocional que aquela cena em algum momento causou com você. Gente, toda semana eu estou atendendo os meus clientes. E atendendo os meus clientes eu estou vendo isso. Eu vivi isso em terapia e quando eu aplico a terapia o que eu estou vendo sempre são dores que a pessoa está revivendo e revivendo e revivendo e que faz com que ela sofra. E isso é o que gera problema. E uma das coisas que mais nos angustiam e mais nos atrapalham tem a ver, inclusive, com a nossa dor interna, no sentido de não nos perdoarmos. Porque há eventos e situações que a gente precisa liberar perdão para o outro. É um pai que nos abandonou, é um companheiro de trabalho que puxou nosso tapete, é um companheiro amoroso, namorado, marido, esposa que pisou na bola, e aí a gente carrega essa mágoa, essa dor, que precisa ser significada e tratada. Mas há sempre uma presença infeliz, que é a nossa própria consciência nos acusando.
nos causando dor, nos causando sofrimento. O Michael conta uma história aqui muito interessante, eu vou pegar, me apropriar da história dele aqui, de um rapaz que ele sentia uma angústia profunda, uma dor profunda. E esse cara, ele tinha algumas questões, né, de não aceitação. O cara não se sentia aceito por quê? Primeiro, que ele era homossexual. Então, ele não se identificava com a sexualidade dele, por N razões, né? Não vou entrar no mérito aqui do que você acredita, se você acha que aquilo é bom, se isso é bom ou ruim. Nós não estamos aqui colocando em termos de julgamento de valor, mas você sabe que socialmente, para uma pessoa homoafetiva não é fácil, né? Porque existe um caminhão de expectativas que os pais jogam, que a família espera, que os colegas esperam. Então aquela coisa assim, vai casar, vai ter filho, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a pessoa não vai viver não vai cumprir essas expectativas que na verdade nem é dela, às vezes é de outras pessoas. Então já havia um problema de aceitação. Mas havia uma culpa mais profunda que ele sentia, que nem tinha a ver com a sua sexualidade, mas tinha a ver com o pai. E ele nem sabia direito o que era exatamente. Descobriu isso numa sessão de hipnoterapia. O que aconteceu? Ele se viu ali aos 5 anos de idade, mais ou menos, e ele estava com uma dor de cabeça muito forte. E aí o pai, preocupado, colocou ele no carro e falou, vamos para o pronto-socorro. Foi para o PS e, talvez porque o pai estava com pressa, ou seja lá o que aconteceu, entrou um caminhão na frente, sofreram um acidente e o pai morreu na hora. Uma história trágica, né? Nem todos nós temos histórias trágicas, mas muitas pessoas têm. E aí, o que aconteceu com essa criança? Ele perdeu o pai dele, perdeu o herói dele. O pai que ele perdeu, para aquela criança, naquele momento, ele introjetou uma culpa no subconsciente que ele não pensou isso racionalmente, mas o que a mente dele entendeu? Olha, se eu não tivesse tido aquela dor de cabeça, meu pai não ia precisar me levar no hospital. E se ele não precisasse me levar no hospital, ele não teria morrido. É assim que a mente dele pensou. Quando ele chegou na adolescência, lá para os 12, 13 anos, ele tinha essa culpa lá na criança interna dele, de tal maneira que ele sentia uma dor de culpa. E aí ele começou a perceber o quê? Que quando ele estava na escola, com os amiguinhos lá, e ele cumpria as expectativas dos amigos, fazia o que os amigos esperavam dele, ele se sentia aceito e sentia alívio por causa da culpa que ele carregava, porque ele achava que o pai dele tinha morrido por culpa dele. É claro que não foi por culpa dele, foi um acidente, né? Poderia ter acontecido em qualquer circunstância. Infelizmente aconteceu naquele caso. Mas como é que você vai explicar isso para uma criança? Ele não entendia. Aliás, ele nem sabia, ele não sabia elaborar essa culpa, ele só sentia. Uma vez que ele sentia essa culpa, então ele fazia isso para alívio das suas dores. Quando ele fez a sessão de hipnoterapia, então ele pôde ressignificar. Como é que ele ressignificou? Existe toda uma técnica, né, uma metodologia que a gente trabalha com a mente da pessoa, na verdade a pessoa que se permite, né, trabalhar. E aí então ele pôde receber o perdão do pai, que na mente dele ele entendeu como perdão do pai, e principalmente, especialmente, ele se perdoou. Ele parou de se culpar, parou de carregar aquela culpa de achar que o pai dele tinha morrido por culpa dele, que não é verdade. Ele era só uma criança. Que culpa ele tinha? Nenhuma. Mas ele precisava sentir esse alívio. Quando ele foi perdoado, quando ele se perdoou, então ele alcançou cura. Ele alcançou cura, inclusive, para poder se resolver contra a sua sexualidade. Ou seja, em que se pese, o que se fala, se pode, não pode, se é assim, se é assado, isso é uma outra questão, mas ele precisava viver. Então ele conseguiu viver sem o peso da culpa. Tá claro isso, gente? Faz sentido isso que nós estamos falando aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Quer contar algo? Dá um ok, dá um joinha, ou se quiser fazer o comentário, está aberto aí, pode comentar.
Ok, gente? Veja lá, olha só. Isso que nós estamos falando aqui, eu vou comentando, se surgir algum comentário aí a gente interrompe e vai falando, tá? Só para nós não perdermos tempo aqui na live. O que acontece? A Marta falando, faz sentido. Olha só, essa culpa que nós comentamos aqui, que é o exemplo do Flávio aqui, em maior ou menor proporção, todos nós em algum momento vivenciamos um sentimento de culpa. Existe até uma expressão que eles usam a respeito disso, que eles chamam de síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Veja, isso é só um rótulo, tá? É um nome que se dá para esse sentimento. Eles chamam de síndrome de impostor aquele sentimento de que por alguma razão você não se sente capaz ou merecedor de alguma coisa. Então, o que é esse sentimento? Você já sentiu, por exemplo, que você estava trabalhando numa empresa, ou num lugar, ou num posto, ou num cargo, e você achava que você não era competente o suficiente para aquilo? Que você não é bom o suficiente? Que você não é merecedor daquilo? É a tal da síndrome do impostor. Você já recebeu um presente, um prêmio, ou um elogio, e ao invés de você se sentir feliz com o que você está recebendo, você se sente desconfortável, se sente mal, sente que você não está no lugar certo, que aquilo não é para você, que aquilo não é uma coisa que você realmente mereça? É a tal da síndrome do impostor. É o sentimento. Por que é que nós temos esse sentimento? Veja, algumas estatísticas dizem que mais ou menos aí em torno de 70% dos profissionais de todas as áreas, em algum nível, têm esse sentimento de que não são capazes, de que estão mentindo, de que não estão realmente no lugar certo, fazendo a coisa certa, porque sentem culpa. O Michael cita o exemplo aqui da Emma Watson, e eu lembro porque eu li essa matéria também que ele cita. A Emma Watson é uma atriz inglesa que fez a Hermione do Harry Potter. E ela conta, né, fala que ela, nem nos maiores sonhos dela, ela se sentia capaz e que ela se sentia profundamente inadequada em exercer o papel que ela estava exercendo ali. Né? Ela falava assim, parece que em algum momento alguém vai descobrir que eu sou uma fraude, que eu não sou isso. Cara, ela é uma das atrizes mais conhecidas do mundo. Para a geração dela, das crianças que viram ela crescer e que cresceram junto com ela, com a franquia dos filmes, ela é uma menina super valorosa, né? Marcou uma geração. Mas ela se considerava uma fraude. Ela é uma fraude? Ela não é. Mas não é o fato, é como ela se sente a respeito do fato. A Marta está comentando aqui. Durante muitos anos carreguei esse sentimento. Cheguei até a pensar que não era filha dos meus pais. Senti uma impostora na família. Olha só que forte isso, gente. Uma coisa é você se sentir impostor no trabalho, na profissão, num lugar específico. Agora, se sentir impostor em casa, né? É forte isso. Obrigado por compartilhar, Marta. Espero que esteja resolvido isso na sua vida agora. Porque o que acontece? Por trás desse sentimento de inadequação, de não se sentir impostor, existe um sentimento de culpa. Existe, por alguma razão subconsciente, uma questão sempre interna, existe um sentimento de que por alguma razão a gente é culpado de algo. Desde a infância, né? É verdade. A gente carrega desde a infância. Então, por alguma razão, a gente se sente culpado. Às vezes é uma culpa por conta de algum fato pesado que aconteceu. O exemplo aqui do rapaz aqui era pesado. Por quê? Porque o pai morreu. Isso é pesado. Mas nem sempre. Olha só. Eu me lembro de um evento que eu carreguei, que graças a Deus já ressignifiquei, mas que eu carreguei culpa por muito tempo. E foi um evento banal, mas que para minha criança foi pesado. Eu tinha em torno de 6, 7 anos de idade e
Eu me lembro que um primo meu precisou ficar uma temporada em casa, por uma questão familiar, um problema familiar lá com os pais dele, e ele ficou acho que umas 2 semanas na minha casa, até que as coisas se estabilizassem lá e ele pudesse voltar. Então, a gente estudava na mesma escola na época, e ele era mais velho do que eu, uns 3, 4 anos mais velho, e portanto tinha mais poder de convencimento em cima de mim, que era um moleque de 6 anos. E eu me lembro que a minha mãe comprou uma sobremesa para a gente levar para a escola. Quem é da minha geração, sabe aqueles arrozinhos japonês, aqueles docinhos que a gente chama de arrozinho, que é igual um arrozinho assim, durinho, assim, parece um isopor docinho, que tem enfim, isso não vem ao caso, né, mas é que eu estou lembrando do doce agora, estou até lembrando do sabor. E era muito gostoso. E aí minha mãe separou um para mim, um para o meu irmão mais velho e um para o meu primo, para levar para a escola para a gente ter. E meu primo, pelas razões dele, ele queria mais, só que ele não teve coragem de pedir para minha mãe. Chegou, tia, deixa eu levar 2. Se ele pedisse, minha mãe ia dar. Mas, pelas razões dele, ele ficou com vergonha. Mas ele queria levar. E o que ele fez? Ele me convenceu a pedir para minha mãe, mentir para minha mãe, para eu falar que eu queria levar para um coleguinha. Fala que é para um coleguinha seu, que aí a sua mãe vai dar. E eu, querendo agradar meu primo, inocentemente, fui lá e pedi para minha mãe. E deu certo. Eu falei, mãe, eu quero levar lá para minha coleguinha e tal. Minha mãe pegou e deu mais um. Deve ter achado bonitinho, né? Eu me preocupava com a coleguinha. Só que na verdade era com o meu primo. E tudo bem, na hora, assim, eu fiquei meio em conflito, mas fiz, tal, eu queria agradar o primo também, e deu tudo certo. O problema, gente, é que me deu uma culpa depois, porque até então eu nunca tinha feito isso com a minha mãe, nunca tinha mentido nesse nível. E era uma coisa banal, mas na escola eu fiquei a tarde inteira que eu não conseguia assistir aula. E eu carreguei essa culpa por algum tempo. Na verdade, acho que não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, que aí eu desabei no colo da minha mãe, chorei, pedi desculpas para ela por ter feito aquilo, eu estava me sentindo muito mal, e deu tudo certo, minha mãe me perdoou, e essa culpa ela foi apaziguada, mas demorou um certo tempo até que eu me perdoasse, até que eu não fizesse aquilo de novo mais, não sentisse mais aquele peso. Então, às vezes a gente carrega culpa por coisas pesadas, às vezes por coisas banais. Nossa mente é assim. Então, é necessário que a gente reorganize aí as nossas emoções para que a gente possa mudar e virar o jogo. Porque enquanto a gente não vira o jogo, a gente continua se achando impostor, a gente continua achando que a gente não é merecedor, e isso é um problema, gente. Por quê? Que se eu não me considero merecedor para uma coisa, eu não vou me considerar merecedor para nada. Então, por exemplo, eu vou começar a achar que eu não sou querido na minha família. Eu vou começar a achar que a minha esposa não gosta de mim. Eu vou começar a achar que eu não sou competente ou capaz de pegar um emprego legal, ou uma empresa legal, ou uma profissão bacana. Eu vou começar a achar que os elogios que porventura eu receba, eu não sou merecedor. Então eu sempre vou achar que eu sou um impostor, sempre eu vou me achar um incapaz. E veja, mesmo que eu saiba que eu sou capaz, ainda assim eu vou começar a me anular. Então, por exemplo, se eu acho que eu sou capaz de ser o dono da empresa, eu nunca vou me arriscar a ser, porque eu vou achar que eu sou incapaz. Se eu achar que eu sou um cara bacana, tal, um bom partido, ainda assim eu vou procurar uma pessoa que talvez não seja a pessoa adequada para a minha vida, mas por quê? Porque eu não me acho merecedor. Eu sempre vou me achar uma pessoa inferior. E aí, gente, você pode levar isso para todas as áreas da vida. Eu vou começar a achar que eu não tenho direito a ter um bom relacionamento amoroso, que eu não tenho direito a ter uma boa carreira, que eu não tenho direito a ter uma casa legal, que eu não tenho direito de ter um bom relacionamento
com amizades, eu vou começar a me sabotar o tempo todo. Por quê? Porque eu vou me considerar um impostor. Eu vou me achar uma fraude. Eu vou me olhar no espelho e vou falar assim, você não é tudo isso. Aliás, que tudo isso? Não tem tudo isso nenhum. Percebem? Então, por quê? Porque a gente, de alguma maneira, carrega algum nível de culpa por alguma construção emocional que aconteceu ao longo da nossa vida. Então, a única forma da gente virar um jogo, ou o caminho mais eficaz, vamos dizer assim, para virar o jogo, é lidando com isso e aprendendo a perdoar. Como é que nós lidamos com isso, então? No exercício anterior, lá no encontro anterior, quando nós falamos do ECI, ECS, ECF, um dos desafios que eu fiz foi esse, né? Para que você colocasse para fora ali se você tinha que perdoar ou pedir perdão para alguém, escrevesse uma carta ou fizesse uma reflexão. Nós até fizemos um exercício de hipnoterapia coletiva nesse sentido, para que a gente pudesse liberar perdão, para que a gente pudesse perdoar, para que a gente pudesse ressignificar. Hoje, o exercício que eu proponho, né, que é a reflexão aqui para a gente, é para que isso para que você leve isso de uma maneira cada vez mais profunda. Então, assim, para que você aprenda a se perdoar, para que você olhe para você, olhe para suas emoções, olhe para a sua vida, olhe para a sua história, e se tem alguma coisa que te machuca, quando você olha no espelho, quando você pensa a respeito de você mesmo, e começa a pensar assim, eu não sou tudo isso, eu não mereço, eu pisei na bola, eu fiz isso, eu fiz aquilo, para que você deixe de se culpar, para que você não fique imputando culpa em você mesmo ao longo da vida, porque isso só vai te prejudicar, para que você pare com isso. Quando eu falo a respeito da gente não imputar culpa, não ficar levando isso a ferro e fogo, por qual razão? Porque você não fez coisa errada? Talvez você tenha feito. Todos nós fazemos. Então nós não estamos negando aqui que por algum momento, por alguma razão, a gente tenha cometido alguma bobagem, que a gente tenha sido inconveniente, que a gente tenha magoado alguém, que a gente tenha prejudicado alguém. Todos nós, em algum nível, em algum momento, pisamos na bola. Ninguém é perfeito. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos humanos. Todos nós somos falhos. Maldito o homem que confia no homem e põe nele a sua esperança. Todo mundo falha. Todo mundo pisa na bola. Então, não é essa a questão. A questão é você ficar carregando um sentimento de culpa, de peso, pelas coisas que porventura você tenha feito e que eu tenha feito. Errou, pisou na bola. Pede perdão para quem você tem que pedir. E se o problema está com você, aprenda a se perdoar. Não seja tão carrasco de você mesmo. Não seja juiz das tuas emoções. Libera isso. Aprende a se perdoar. Aprende a olhar no espelho e falar, cara, eu tenho valor. Não posso carregar essa culpa. Não posso levar esse sentimento, essa dor para a cama todo dia. Olha para você mesmo. Seja olhando no espelho, seja visualizando a cena, seja escrevendo isso numa carta, num papel, e fala para você mesmo o seguinte, olha, eu errei, eu talvez não deveria ter feito isso, mas naquele momento eu não sabia o que eu estava fazendo. Ou até sabia o que eu estava fazendo, mas eu não tinha recurso emocional para lidar de uma outra maneira. Então, por exemplo, a história que eu contei aqui, que eu menti para minha mãe na infância para agradar meu primo, eu me senti super mal. Né? Para mim, a criança ali, aquilo foi muito pesado. Só que, gente, olhando hoje como adulto, eu tinha condição de lidar com aquilo emocionalmente falando? Eu não tinha. Eu não sabia falar não. Eu não tive coragem de desagradar meu primo, até porque eu gostava muito dele. E ele era mais velho, ele era persuasivo. Ele usou uma linguagem ali de tal maneira que eu não soube me proteger, eu não soube lidar. Então, entendendo isso, por que eu vou ficar carregando essa culpa? Eu já pedi perdão para minha mãe, agora eu me perdoo e bola para frente, segue a vida.
Não é justo a gente ficar carregando essa culpa, esse peso nos nossos ombros. A vida tem que seguir. E para ela seguir de uma maneira saudável, a gente precisa enfrentar as coisas de uma maneira mais leve. Ok, gente? Faz sentido tudo isso? Esse é o caminho. Então, quando nós fazemos isso, a gente tem uma vida mais leve, mais saudável e mais feliz. Então, perdoa, declara com a sua boca. Se você lembra de algum evento, de alguma coisa que você precisa se perdoar, diga isso para você mesmo. Eu me perdoo. Eu me aceito. Eu escolho ser livre dessa emoção. Eu escolho ser livre dessa dor. Eu escolho ser livre desse peso, dessa carga. Eu não quero mais carregar isso comigo. Quando você fizer esse exercício, daqui a pouco nós vamos fazer um exercício um pouco mais profundo, mas isso serve para qualquer momento, tá? Se você tiver um insight depois, se você começar a escrever, lembrou? Tem uma coisa que você precisa perdoar? Traz emoção, fala com energia, fala com vibração. Eu me perdoo. Eu tive culpa, mas agora eu não quero carregar mais essa culpa. Se eu agir como eu agi naquele momento, é porque eu agi conforme os recursos que eu tinha. Eu não tinha consciência, ou eu não era emocionalmente estável, ou eu fui persuadido. Não importa qual seja a razão, encontre o caminho para a tua cura. E quando você encontrar esse caminho e você se perdoar, você vai se sentir melhor. Você vai ser uma nova pessoa. Você vai melhorar nos seus relacionamentos. Você vai melhorar no seu autorrelacionamento, no seu diálogo interno. Você vai melhorar no teu casamento, no teu namoro, com a tua mãe, com o teu pai, com os teus filhos. Porque você vai tirar essa carga dos seus ombros. Pessoal, deixa eu falar uma palavra aqui que é a palavra de fé. Você carrega como você quiser, tá? É como faz sentido para mim. O maior presente que Deus nos deu foi o perdão. Foi a salvação em Cristo, né? Para quem crê. Mas essa salvação só foi possível porque Deus em Cristo nos perdoou. Deus sabe que uma vida sem perdão é uma vida inviável. Você vai carregar um fardo, você vai sofrer, você vai adoecer, seus ossos vão se consumir e você vai morrer sem ter vivido. Não faça isso com você. Você merece mais, porque Deus te ama. Ok, gente? Desculpa o discurso de pastor aí, mas não dá para desvincular uma coisa da outra. Tá bom? Então, entenda isso. Sendo bem sincero, se você aprender a se perdoar e, obviamente, aprender a perdoar outras pessoas, você vai ter uma vida muito mais saudável, muito mais feliz, muito mais abençoada. Ok, gente? Pessoal, esse é o conteúdo da reflexão de hoje. Daqui a pouco eu vou fechar essa live e vou salvar ela. Depois eu abro uma nova para a gente fazer uma hipnoterapia coletiva. A hipnoterapia coletiva não fica salva, vocês sabem, né? Mas essa aqui eu deixo salva. Antes da gente fechar e ir para outra, eu queria dar um tempinho para que, se você quisesse fazer alguma pergunta sobre esse tema, ou até outro tema que a gente talvez já tenha conversado, quero dar um tempinho, a gente tem aqui então 5 minutinhos, e depois a gente vai então para o exercício final. Então, se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, algum comentário, pode fazer, e a gente vai se falando. Deixa eu tomar uma água enquanto isso. Ok, gente, tudo bem? Deixa eu dar uma instigada em vocês. Eu estou aqui no meu consultório aqui. E eu deixei a porta aberta aqui que divide com outro espaço aqui da casa. Eu estou sentindo um cheiro de macarrão, gente. Tá saindo comidinha da mamãe hoje aqui. Coisa boa, né? Daqui a pouco eu vou jantar. Vocês estão convidados.
Se alguém quiser jantar, Rua Cipriano Barata, 3262, Ipiranga. Ai, ai. Acabei de deixar meu endereço aqui, gente. Depois eu corto aqui na gravação. Corto nada. Tá público aí para quem quiser saber. É o endereço do meu consultório. Tá bom? Gente, tudo bem? Nós estamos aqui já encerrando. Você gosta, né, Hélio? É assim que a gente faz. A gente vai falando e tá tudo bem. O Du gosta desse negócio de comer. O Du é bom cozinheiro, viu, gente? Faz umas comidas boas pra caramba, né? Marta, que legal, o seu consultório é na sua casa. Isso. O que eu fiz, Marta? À medida em que a nossa demanda foi aumentando, eu atendia num bom espaço aqui no Ipiranga, que era sublocado, né? A gente fazia por hora, um bom consultório, uma boa clínica. De vez em quando eu ainda utilizo. Como eu e minha esposa a gente trabalha na mesma área, às vezes a nossa agenda ela se choca e aí ela atende aqui, eu vou lá, ou vice-versa. Mas a gente precisava de um espaço maior, do espaço nosso, e aí eu procurei aqui algumas opções e uma boa opção foi essa. Nós viemos para uma boa casa aqui nesse período de mudança, uma casa boa que atende as nossas necessidades e que tinha uma sala anexa que permitiu que eu tivesse aqui o meu consultório. Então, por hora, tem nos servido muito bem e tem sido muito bom. Ok, gente? Pessoal, tudo bem então? E foi bom para você, né, Marta? Para mim está sendo bom, graças a Deus. Pessoal, então nós vamos fechar aqui essa live e isso fica muito funcional. Nesse período, inclusive, que as crianças têm ficado em casa direto por conta da pandemia, isso nos ajuda bastante, né? Porque quando eu saía para atender, a minha esposa tinha que ficar com as crianças. Quando ela saía para atender, eu tinha que ficar com elas. Então agora a gente consegue fazer de uma maneira, por exemplo, esses dias eu atendi cliente, a Thaís estava viajando, e mesmo ela viajando eu podia atender aqui normalmente, sem problema, só avisava as crianças, fechei a porta, o papai está trabalhando, vocês vão lá cuidar do trabalho de vocês e tá tudo bem. E tem dado certo. Ok, gente? Gente, obrigado. Nós vamos encerrar aqui, eu vou deixar salvo. Vou só salvar, colocar a legenda. Em 2 minutinhos eu abro uma live, espero vocês lá. Nós vamos fazer um exercício de terapia coletiva. Tá bom? Espero vocês lá.